58 years ago, I knocked on the door of J. Há Rowland 58 anos, bati na porta de J. Rowland Sandstrom, patriarca da estaca recommend for my bishop to receive a de Santa Ana, Califórnia. We'd never met. Nunca nos havíamos conhecido e não nos encontraríamos nos próximos 14 anos. 15 years later, Nos encontramos novamente 15 anos mais tarde. Dessa vez, como membro dos 12, eu lhe dei uma bênção no dia anterior à sua morte. Naquela época, eu não sabia, como sei agora, que um patriarca tem um discernimento profético, que sua bênção seria mais do que um guia para mim. his blessing would Ela tem sido um escudo, uma verdadeira proteção. the revelation A revelação instrui que it is the duty é dever dos 12 em todos os grandes ramos da igreja to ordenar ministros evangélicos conforme lhe for designado por revelação. revelation. The prophet O profeta Joseph Smith disse: o evangelista é um patriarca said, e continua: the church of Christ onde quer que a igreja de Cristo se encontre estabelecida na terra, ali deve haver um patriarca para seu benefício, para o benefício da posteridade dos santos, tal como foi com Jacó, ao dar a bênção patriarcal a seus filhos. the scriptures As Escrituras falam sobre 3 tipos de patriarcas: fathers of os pais de família, the prophet leaders os profetas, líderes do passado, e o patriarca de estaca, um cargo ordenado do sacerdócio de Melquisedeque. fathers a patriarch O pai é um patriarca para sua família e pode e deve dar bênçãos paternas a seus filhos. until a few years Até alguns anos, todo patriarca de estaca era chamado e era ordenado por um membro do quórum dos 12 apóstolos. when the number Quando aumentou o número de estacas, essa responsabilidade foi delegada ao presidente da estaca. like other offices Como os outros ofícios do sacerdócio de Melquisedeque, élderes, sumos sacerdotes, setentas e apóstolos, o patriarca é ordenado e não designado. the stake president submits the name to the O presidente da estaca submete o nome ao quórum dos 12 apóstolos. Cada nome é enviado cuidadosamente e em espírito de oração. Uma vez aprovado, o patriarca é apoiado na conferência da estaca e ordenado. prophetic insight. Ele, então, com discernimento profético, proferirá bênçãos sobre a cabeça daqueles que forem recomendados pelo bispo da ala. Publication Existe uma publicação denominada Informações e Sugestões aos Patriarcas. instructs the Esta publicação dá instruções ao presidente da estaca e ao patriarca a respeito de seu ofício sagrado. publication was A publicação foi debatida durante anos pela primeira presidência e o quórum dos 12. each time it was Cada vez que ela foi revisada, foi reduzida em seu tamanho. one senior Um dos antigos membros do quórum disse: irmãos, we must not não podemos ficar ou nos colocar entre o Senhor e seus patriarcas. we now ask Pedimos agora a cada presidente de estaca e a cada patriarca que releia esse breve documento. than one Leiam-no mais que uma vez. Os patriarcas não fazem propaganda de suas bênçãos. Os membros devem procurá-las ao se sentirem inspirados a fazê-lo. fixed age Não existe uma idade fixa em que os membros podem receber uma bênção patriarcal. O bispo assegura-se de que o membro tem idade e maturidade suficientes para compreender o sentido e significado da bênção. patriarchal blessing Uma bênção patriarcal é registrada e transcrita por alguém que é designado pelo presidente da estaca. blessing becomes Essa bênção torna-se um tesouro muito pessoal. except for members of the immediate A não ser os membros de nossa família imediata, não devemos permitir que outros leiam nossa bênção. Nem devemos solicitar que outros a interpretem. Nem o patriarca, nem o bispo podem ou devem interpretá-la. when the 12 called and Quando os 12 chamavam e ordenavam o patriarca, nós compartilhávamos experiências. Aprendemos que o Senhor tem um interesse especial pelo patriarca, que ocupa uma posição incomparável na igreja. Lembro-me de uma conferência de estaca onde o patriarca era muito idoso. Embora ele continuasse com o ofício, estava em tempo de ser dispensado de dar bênçãos devido à sua idade. the stake O presidente da estaca recomendou um homem com grande experiência de liderança. however No entanto, eu não sentia que devesse ser o patriarca. I knew that Eu sabia que a primeira presidência dissera aos presidentes de estaca: não é porque um homem cumpriu dignamente um cargo na presidência e que tenha chegado a determinada idade
que venha ou não a ser um bom patriarca. Ele deve ser alguém que tenha desenvolvido em seu íntimo o espírito dos patriarcas. Na realidade, ele deve ser sua característica mais notável, um homem com sabedoria, possuído também pelo dom e espírito de bênção. Quando a reunião da tarde estava prestes a iniciar-se, um senhor mais idoso caminhou pelo corredor e não conseguiu encontrar um lugar na capela. Foi para trás da capela. Ele não estava bem vestido quando a maioria dos outros, e obviamente passavam muito tempo ao ar livre. Sussurrei ao presidente da estaca: quem é aquele homem? Percebendo o que pensava, ele me disse: oh, não, eu não acho que ele possa ser o nosso patriarca. Ele mora muito longe e nunca ocupou uma posição de liderança num bispado ou sumo conselho. Ele foi convidado a oferecer oração de abertura. E quando havia proferido apenas algumas palavras, veio a confirmação, como acontece por revelação. Este é o patriarca. Posso lembrar-me de que ele tinha 6 filhos e uma filha. O mais jovem estava na época servindo uma missão, como havia acontecido com seus irmãos mais velhos, de que estavam casados e morando em diferentes partes do país, todos fiéis. E sua filha? Perguntei. Oh, disse ele, o senhor a conhece. Ela é esposa de um dos conselheiros na presidência da estaca. Pensei, um patriarca. Este homem é realmente um patriarca. Antes da sessão geral, encontrei-me novamente com o antigo patriarca e disse: vamos dar-lhe hoje uma ajuda adicional. Ele disse: muito obrigado. Eu preciso desta ajuda e apreciaria muitíssimo recebê-la. Eu disse: deixe-me dizer-lhe o nome do novo patriarca, e então você e eu e o presidente da estaca seremos os únicos a saber. Quando lhe disse o nome, ele ficou surpreso e disse: que coisa interessante. Eu o vi entre as pessoas, entrando no edifício, e pensei comigo mesmo: ele não seria um patriarca maravilhoso? Era uma confirmação inspiradora partindo do antigo patriarca. Não há nada como esse ofício em toda a igreja ou em todo o mundo. Os presidentes de estaca precisam dar aos patriarcas uma atenção muito especial e muito cuidadosa. Vocês devem fazer com que ele sente-se ao púlpito e seja reconhecido. Em ocasiões regulares, talvez 2 vezes por ano, devem entrevistar o patriarca e ler alguma de suas bênçãos. Lembre-lhe que cada bênção deve ser individual e especial ao membro. Essa leitura periódica de bênçãos não deve ser negligenciada pelos presidentes de estaca. Certa vez ordenei um patriarca que ficou sobrecarregado com responsabilidade. Durante meses não conseguiu dar uma só bênção. Finalmente perguntou ao seu presidente de estaca se poderia escrever um parágrafo como modelo de introdução a todas as bênçãos patriarcais. O presidente da estaca aprovou. Mais tarde, ele me disse o seguinte: quando o primeiro rapaz veio receber a sua bênção, senti-me à vontade, pois havia decorado a introdução preparada. Coloquei as mãos sobre a cabeça dele e não usei nenhuma só palavra do que havia escrito. Naquele dia aprendi de quem são as bênçãos. Não são minhas bênçãos. Bênçãos são ditadas pelo Espírito. Tem sido dito que uma bênção patriarcal é um parágrafo do livro de suas possibilidades. Se lermos nossa bênção patriarcal, veremos o que o Espírito de profecia nos reservou quanto ao que poderemos nos tornar. Uma parte essencial da bênção patriarcal é a declaração da linhagem. Por um estudo cuidadoso das Escrituras, o patriarca fica familiarizado com a ordem patriarcal. Ele aprende o destino das tribos de Israel. As autoridades gerais ensinaram: ao dar uma bênção, o patriarca pode declarar nossa linhagem. Isto é, que somos de Israel, portanto, da família de Abraão e de uma tribo específica de Jacó. Na grande maioria dos casos, os santos dos últimos dias são da tribo de Efraim, a tribo a quem foi confiada a liderança da obra dos últimos dias. Se esta linhagem é por descendência ou por adoção, não importa. Isto é muito importante, pois é somente por meio da linhagem de Abraão que as poderosas bênçãos do Senhor para seus filhos na terra podem ser consumadas.
Então, o patriarca, olhando para o futuro, enumera as bênçãos e promessas, algumas específicas, outras gerais, a que as pessoas da linhagem apropriada têm direito e, por meio de sua autoridade, sela sobre o indivíduo para que possam ser dele para sempre por meio de sua fidelidade. Visto que existe correndo em cada um de nós o sangue de muitas linhagens, 2 membros de uma família podem ser declarados como sendo de tribos diferentes de Israel. Um patriarca pode dar bênçãos patriarcais a seus próprios filhos, netos e bisnetos que vierem recomendados por seu bispo. Quando recebemos solicitações de exceções de alguém que queira receber uma bênção de um tio ou algum amigo favorito da família, nós o convidamos a seguir a ordem estabelecida e receber sua bênção do patriarca de sua própria estaca. Em distritos de missões ou estacas onde não exista patriarca, os membros podem receber uma recomendação de seu bispo ou presidente de ramo para o patriarca de uma estaca vizinha. Ocasionalmente, um membro pode achar que sua bênção é de certa forma menos do que o esperado, mas à medida que o tempo passa, ele reconhecerá nela o poder da revelação. Às vezes alguém ficará preocupado porque uma promessa feita em uma bênção patriarcal ainda não se cumpriu. Por exemplo, uma bênção pode indicar que um membro vai se casar e ele ou ela não encontra um companheiro ou companheira. Isso não significa que a bênção não será cumprida. É bom saber que as coisas acontecem no devido tempo do Senhor, nem sempre no nosso. As coisas de natureza eterna não têm fronteiras. Desde a existência pré-mortal até nossa existência além do véu da morte, nossa existência é uma vida eterna. As circunstâncias, como a idade avançada e a enfermidade, a mudança de estaca ou o chamado para servir uma missão, podem exigir que o presidente da estaca recomende ao quórum dos 12 apóstolos que o patriarca seja honrosamente dispensado do serviço ativo. O presidente Harold B. Lee falou sobre o chamado de um patriarca. Ele e o presidente da estaca haviam visitado a casa do candidato. Ele estivera com seus filhos na fazenda de bem-estar durante o dia inteiro e estava cansado e abatido de tanto trabalhar. O presidente Lee disse, fiz com que ele ficasse mais abatido ainda quando lhe disse por que estava ali, que ele deveria ser chamado como o patriarca da estaca. Depois da sessão matutina da conferência, onde um homem prestara um notável testemunho, eles foram a um escritório situado no subsolo do edifício. A mulher do presidente da estaca, que estava presente, escreveu o seguinte ao presidente Lee. Quando o senhor se encaminhou para colocar as mãos sobre a cabeça dele, pensei, ele é uma pessoa com quem convivemos. Já viajamos com ele, fomos para festas. Agora, parte de sua responsabilidade é declarar a linhagem de onde veio cada um, em cada bênção que der. Ele não é um estudante de línguas antigas. Como é que vai saber? O Senhor andou e colocou as mãos sobre sua cabeça, e uma luz veio de trás do Senhor, atravessando e chegando até ele. Então pensei, não é uma estranha coincidência que a luz do sol tenha entrado justamente naquele momento? Compreendi então que não havia janela. Portanto, não havia luz do sol. Eu estava testemunhando a resposta à minha pergunta. Aquela luz viera de algum lugar além do irmão Lee e atravessando até este patriarca. Soube então aonde ele obteria aquela informação, pelas revelações do Deus Todo-Poderoso. E assim deve ser. Quando um patriarca é ordenado, ou quando um patriarca pronuncia uma bênção, aquela mesma luz, embora seja invisível, está presente. Esta luz habilita o patriarca a declarar a linhagem e dar uma bênção profética, não obstante ele próprio possa ser uma pessoa de capacidade muito comum. Não permitam que o ofício de patriarca de estaca seja negligenciado ou ignorado. Ele é essencial para o poder espiritual da casa.
Agora, aos presidentes de estaca, protejam o trabalho de seus patriarcas da estaca. Mantenham-no perto de vocês, entrevistem-no e leiam parte das bênçãos que este patriarca dá. E falando aos patriarcas, vocês foram escolhidos como poucos outros homens o foram. Precisam viver de tal forma que, por meio de inspiração espiritual, possam conceder bênçãos proféticas e bênçãos inspiradas. Sejam patriarcas inspirados em sua própria família. Vivam de modo a ser dignos do Espírito. Participem da alegria de seu chamado. O patriarca, aquele patriarca que nunca me havia visto antes, fez uma promessa que se aplica a todos nós. Ele disse: olha para a luz do sol da verdade, para que a sombra do erro, da descrença e da dúvida e do desânimo sejam deixadas para trás de ti. Muitas vezes, eu recebi forças ao ler a minha bênção patriarcal, a qual foi dada por um servo inspirado do Senhor. Presto testemunho deste chamado sagrado, esta bênção que é para a igreja, um patriarca. E deve ser um exemplo das bênçãos que o Senhor tem estabelecido nesta igreja para todos nós. E disto presto testemunho, e o faço em nome de Jesus Cristo. Amém.